Olá pessoal, eu sou Marcelo Moreira Antunes, professor da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu estou aqui a convite do professor Plínio para falar com vocês, bater um papo com vocês sobre terminologias acadêmicas, ciência, senso comum e conhecimento científico. Então eu preparei aqui um roteirinho para a gente conversar sobre isso, porque na verdade essa é uma temática que surge a partir de alguns fatos, né, do nosso convívio, do nosso cotidiano, que suscita a reflexão sobre o que é a terminologia acadêmica, né? Como é que eu uso a terminologia acadêmica? Então, esse bate-papo de hoje, ele surge exatamente desse questionamento. Até que ponto eu posso me apropriar de um determinado conceito, de um determinado termo, sem ter a responsabilidade de lidar com a construção fidedigna desse conceito? Então, a ideia geral desse bate-papo é isso, né? Então, eu preparei esse bate-papo, organizei ele em 4 temas específicos. O primeiro é linguagem, senso comum e conceitos, né? O segundo é sentidos gerais e específicos dos termos. Obviamente não vão ser todos os termos, mas alguns termos selecionados para esse bate-papo. O terceiro tema é ciência e conhecimento científico. Obviamente que essa temática é um balizador da discussão do uso dos termos que são eventualmente utilizados de maneiras diversas, né? E por último eu vou falar da formação acadêmica e das escolas de ofício, né? Como é que isso se dá e como é que isso impacta quando eu me refiro ao uso de termos acadêmicos, de termos científicos. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que pensar, né, é como é que a linguagem ela impacta na vida da gente. Obviamente que a linguagem ou a língua, né, vamos falar de idioma, mas a linguagem de uma maneira geral, aquela que a gente se utiliza para se comunicar com as pessoas, né, no nosso cotidiano, ela é construída a partir de um processo de longo prazo cultural. Então a linguagem ou a língua, ela reflete em grande parte aspectos da nossa cultura. E ela tem por função promover a relação social, ou seja, eu utilizo a linguagem para me comunicar com os meus pares, né? E essa linguagem, ela se adequa à medida que eu vou transitando em contextos diferentes. Então, ela tem uma mobilidade contextual que impacta nos sentidos dessa linguagem ou daquilo que eu quero comunicar ao meu interlocutor, né? Bom, então se eu penso que linguagem é uma maneira de eu expressar o meu pensamento, a minha ideia, se eu junto linguagem e ideologia, eu tenho discurso. E o discurso, ele é impregnado, obviamente, da ideologia, daquilo que eu quero comunicar ao meu interlocutor, daquilo que eu quero que o meu interlocutor compreenda, de maneira mais clara possível, tendo em vista que o meu objetivo é a comunicação clara. Falo isso entre aspas, porque obviamente há uma maneira de se utilizar o discurso para construir manipulações ideológicas. E aí é uma outra discussão que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais à frente. Bom, do ponto de vista da linguagem, da comunicação, alguns autores que pesquisam linguagem, especificamente semântica, ou seja, representações de ideias e de semântica, né? Eles categorizam a semântica como um desdobramento em 2 caminhos, né? O primeiro desdobramento é o caminho da lógica.
O segundo desdobramento semântico é a retórica. Então, o que eles querem dizer com isso é que o discurso ele caminha por duas vias, dependendo do que eu quero enquanto linguagem comunicativa, né? A primeira é a linguagem ou o discurso baseado na lógica, ou seja, estruturado na razão, e essa razão estruturada na teoria do conhecimento. E, por outro lado, eu tenho a retórica, que é um artifício discursivo que visa especificamente manipular, enganar, ludibriar alguém ou algum grupo para que eles aceitem a minha ideia longe da estrutura lógica. Ou seja, eu desvirtuo a lógica no sentido de promover um convencimento a favor daquilo que eu quero manipular. Bom, dito isso, eu tenho que ter clareza de que esses dois caminhos, obviamente, eles estão ligados à linguagem, ao discurso, e uma intencionalidade, ou seja, o discurso ele é carregado de intencionalidade. E essa intencionalidade ela busca comunicar alguma ideia, manipulada ou verdadeira, ou estruturada. Enfim, se eu tenho essa ideia de manipulação, obviamente que eu lidar com os conceitos desse meu discurso implica na manipulação também do conceito. Bom, no que diz respeito ao conceito, eu tenho que pensar que um conceito é algo que surge, que representa, a partir de um processo histórico contextual de construção de uma ideia ou de uma representação de uma ideia. Então, um conceito, ou seja, a conceituação de algo, ela embute, ela traz inerente um processo histórico até que o conceito seja cunhado. Se eu não levo em consideração essa historicidade do conceito, a minha intenção do uso desse conceito segue dois caminhos. O uso intencional manipulativo do conceito ou um equívoco ingênuo de superficialidade no lidar com esse conceito. Obviamente que quando eu trato de conceitos e do uso do conceito, eu tenho uma intenção por trás disso, visto que esse conceito ele é um construto introduzido dentro do meu discurso. Assim, eu posso me aproveitar de diversos conceitos manipulados para legitimar uma ideia que não tem sustentação na teoria do conhecimento, né? Então, Eric Hobsbawm, ele apresenta para a gente a ideia de invenção das tradições, onde ele afirma inicialmente que todas as tradições são inventadas de alguma maneira, de alguma forma, né? E que existem as tradições legitimamente construídas, inventadas, e existem as tradições recentemente inventadas. Do ponto de vista da invenção das tradições recentes, né, que atendem uma perspectiva particular de um grupo específico, muito dessa tradição inventada recentemente, ela é construída a partir da apropriação de conceitos, símbolos e histórias de outras tradições já legitimadas. Então, eu posso criar uma tradição a partir do que é apresentado para a gente por Hobsbawm. Eu posso criar uma tradição a partir do nada, sem essa historicidade, entretanto, me apropriando de símbolos e conceitos de outras tradições já pré-existentes. E a isso Hobsbawm chama de invenções recentes ou frágeis, ou até mentirosas, mas que servem, de maneira geral, a um propósito social específico e particular,
de um sujeito ou de um grupo de indivíduos que pretendem manipular determinado conhecimento a favor de benefício próprio. Bom, dessa forma, os conceitos eles não se estruturam a partir de um contínuo histórico, de uma construção legítima dos seus sentidos. Então, ele acaba tendo uma profundidade rasa, no sentido da sua compreensão. E a isso é o que a gente chama de senso comum, ou seja, aquela ideia que foi repetida várias vezes, mas que é carente de compreensão profunda, né? E que todo mundo repete como se fosse uma verdade absoluta. Daí, Gaston Bachelard sinaliza para a gente, quando ele aborda o espírito científico, né? A temática do espírito científico, ele nos apresenta o conceito de aproximação superficial do conhecimento, no sentido de que essa profundidade ela é tão rasa que permite que as verdades estruturadas não emerjam, e daí eu facilmente manipulo, né? Mas eu vou voltar a esse assunto um pouquinho mais para frente, tá? Bom, quando eu penso em conceitos, e aí eu vou me aproximando do tema específico do nosso bate-papo, que são os termos acadêmicos, eu tenho dois elementos importantes, o termo academia e o termo acadêmico. Esses dois termos, eles são imbricados, eles são grudados de uma maneira conceitual que nasce já na época de Platão, quando ele funda a sua academia de estudos, academia filosófica, né? E essa academia, no sentido do termo, no sentido original do termo, ela representa a ideia de um lugar, de uma escola, né, onde se pratica, onde se estuda, onde se desenvolve conhecimento científico, a partir da ciência, a partir da literatura e a partir das artes. Originalmente é isso, né? E essa construção de Platão, ela dá origem à escola grega de pensamento, né? Que tem origem em 388 a.C. e a gente ainda colhe frutos na nossa sociedade ocidental. Bom, a partir do século XV, essa ideia de academia ela começa a se consolidar na Europa com a fundação de dois institutos de pesquisa e estudos, um em Londres e outro na França, em Paris especificamente, né? E aí eu tenho a inauguração de um processo de pensamento científico que começa a tensionar com o pensamento religioso teológico vigente na época. Bom, na perspectiva da ciência e da academia que a gente está pensando a partir de Platão e a partir desse pensamento científico do século XV, né, eu tenho um conceito sobre academia, que na verdade é o quê? É a escola ou lugar onde se ensinam diversas ciências, artes, a partir do quê? Da literatura e da ciência, né? E as pessoas que frequentam e promovem esse desenvolvimento são chamadas de cultores. São pessoas que são letradas e dedicadas ao desenvolvimento do conhecimento a partir dessas estruturas, né? Obviamente isso se inaugura com Platão, pensando na sociedade ocidental, mas ela se distribui, se difunde por toda a Europa a partir dos séculos XVI, XVII e XVIII, né? Bom, então eu tenho, a partir do termo academia cunhado em Platão, e obviamente cunhado na Grécia Antiga, eu tenho dois desdobramentos possíveis, né? O primeiro desdobramento é esse que eu já falei, ligado à ciência diretamente. Como a cultura e a educação grega, ela se baseava não só
no desenvolvimento do intelecto e das artes, mas também das atividades corporais como método educativo, eu tenho um desdobramento da palavra que pode ser entendido como academia recreativa ou academia de atividade física, né? Só que pensando na terminologia acadêmica ligada à ciência, eu não vou me apropriar dessa academia de ginástica, dessa academia de luta, porque ela não tem uma interlocução direta com a academia ciência. Então, para eu pensar o que é ser acadêmico, eu tenho que excluir desse meu discurso a questão da academia ou da associação de atividade corporal, que não se apropria do conhecimento científico formalmente, né? Obviamente ele bebe desse locus, né? Entretanto, ele não produz conhecimento científico estruturado, como a gente vai ver mais à frente. Ok? Vamos lá. Então, o que é ser acadêmico? Ser acadêmico tem alguns princípios originais que eu tenho que observar. O primeiro dele é se formar numa academia oficial. Obviamente que é primeiro, mas não é primeiro no sentido de ordem hierárquica, ok? Porque, na verdade, o se formar, ele parte de um pressuposto de um caminho trilhado, e esse caminho trilhado, ele é baseado todo na estrutura acadêmica. Então, é um dos princípios, mas não hierarquicamente o mais importante, né? É baseado em modelos científicos, curriculares e metodológicos, né? Então, eu não posso abrir mão disso, ou seja, eu estou numa instituição oficial que segue determinados padrões pré-estabelecidos para que aquele conhecimento se desenvolva. E, obviamente, desenvolver e aplicar o método científico, tá? Por outro lado, eu tenho que pensar, então, no seguinte: esse método científico, ele é baseado na ciência. Então, a academia mais ciência, ou seja, academia científica, academia educacional mais ciência, igual ao acadêmico. Ou seja, o acadêmico ele é fruto de um processo que inclui ciência e que inclui estruturas organizadas formais. Bom, esse método, essa estrutura formal de pensamento, ela é inaugurada por Descartes, a partir de alguns pressupostos que ele coloca, principalmente como norteador do seu pensamento, cogito ergo sum, ou seja, aquela frase célebre dele, onde ele fala que eu penso, logo existo, e esse pensar é o que gera o conhecimento. Obviamente que eu tenho formas de aquisição de conhecimento distintas, né? Eu tenho a forma de aquisição de conhecimento via a experiência, então o conhecimento experienciado é válido, é uma forma de aquisição de conhecimento. E a outra via de aquisição de conhecimento, segundo Descartes, é o conhecimento racional, ou a razão que gera esse conhecimento. E essa razão, ela se estrutura no que ele chama de dúvida metodológica. Significa dizer que para eu pensar sobre alguma coisa, eu primeiro tenho que questionar esse objeto ou essa coisa metodologicamente. Não basta eu perguntar simplesmente o que é isso. Eu preciso elaborar modelos de perguntas que me permitam investigar o objeto a tal ponto que eu consiga construir um repertório de conhecimento que explique aquele objeto de maneira consistente, de maneira racional. E para isso ele elabora o seu método de pensar, o seu método de racionalizar, ou seja, o seu método de pesquisa, o seu método científico, que se inicia pela evidência, depois a análise, depois a síntese, depois a enumeração ou validação.
ou ainda verificação desses resultados que eu obtive a partir da análise e organização das evidências. Tá? Hoje ainda a gente utiliza muito essa estrutura de pensar científico desenvolvida por Descartes, né? Obviamente, se a gente pensar em métodos, a gente tem diferentes métodos. Mas o que é importante nesse período que Descartes inaugura é o início de um processo de separação da fé, da religião, do dogma, da crença, da dúvida, da ciência, da racionalidade. Então ele inaugura um processo de racionalidade que culmina com o desenvolvimento do método científico. Obviamente que no contexto que ele viveu, a igreja ainda é muito poderosa e ainda tem muita força. E provavelmente o pensamento de Descartes naquele momento não é pleno no sentido da racionalidade, ele ainda é impactado profundamente pelos dogmas da igreja. Mas isso é um hiperlink que a gente vai deixar para depois. Okay? Vamos lá. Pensando que eu tenho uma realidade que é complexa, a ser investigada por um modelo científico, um método científico, eu tenho que pensar que um único método científico não é capaz de dar conta dessa complexidade. E daí Edgar Morin nos apresenta o conceito de complexidade para pensar a realidade ou os objetos que estão à nossa volta, ou aqueles que nos despertam curiosidade no sentido de uma investigação científica. Então, significa dizer que os métodos são diversos. Eu tenho vários métodos, mas todos têm uma estrutura científica muito clara, né? Eu tenho, obviamente, diversas questões de investigação que eu preciso pensar qual o método mais adequado para eu dar conta dessas questões. E aí eu tenho uma diversidade de métodos muito grandes, obviamente, métodos quantitativos, métodos qualitativos, métodos experimentais, laboratoriais, enfim. E daí os seus desdobramentos possíveis, né? Métodos de pesquisa para a área sociocultural, métodos de pesquisa para áreas matemáticas e exatas, enfim, uma infinidade de métodos que têm que estar adequados ao tipo do objeto ou tipo de questão que eu pretendo verificar, né? De forma simplista, esses métodos, essas formas de pensar um objeto, obviamente vão me gerar diversidades de conhecimentos. Entretanto, todos eles estão baseados no princípio da teoria do conhecimento ou do pensamento científico. E todos eles advêm de um modelo de pensar científico ligado à academia científica, ou academia na perspectiva de Platão. Assim, um método científico utilizado de maneira racional e bem planejada, com rigor científico, ele valida um conhecimento. Ele valida o conhecimento científico gerado por ela. Porém, o que nos traz aqui a nossa reflexão é o que Bachelard apontou como superficialidade do conhecimento, ou seja, como as primeiras impressões que um objeto nos dá quando do nosso primeiro contato nos satisfaz enquanto profundidade de conhecimento. E esse modelo de pensar, ou seja, olhar uma coisa, ter a primeira impressão e a partir dessa impressão já fazer o julgamento, a análise e a verificação, ela é um obstáculo ao pensamento científico. Então, aquilo que se pretende como pensamento científico, como acadêmico, ele sucumbe quando eu me estruturo a partir das primeiras impressões, ou ele sucumbe a partir da superficialidade do conhecimento ao qual eu acho que estou me apropriando.
Então, baseado no pensamento de Bachelard, eu afirmo que a superficialidade se distancia do conhecimento científico e se aproxima do senso comum. Né? Por isso, a gente precisa, enquanto conhecimento científico e buscadores do conhecimento científico e sendo aqueles que professam o conhecimento acadêmico, temos que nos apropriar da profundidade que os conceitos e o conhecimento nos obrigam frente a esse desafio. Bom, pensando no conhecimento científico, no método científico e dessa teoria do conhecimento, que são estruturados a partir de uma organização, eu tenho que pensar como é que é a formação do acadêmico. O que é esse acadêmico e como ele se forma? Então, como é que é a formação acadêmica? Lá atrás eu falei sobre formação acadêmica e escolas de ofício. Então, por muito tempo, na nossa civilização, as formações, o ensinamento, ele era passado de geração para geração, de forma pessoal, de forma afetiva e adequada a condições muito simplistas de organização. Né? Com o advento do modelo científico, do avanço da racionalidade, do pensar científico, organizações foram se estruturando para dar conta dessa nova maneira de pensar. E essas organizações também organizaram as formações. Obviamente, a igreja foi um dos primeiros modeladores de instituição formativa, como a escola jesuítica, por exemplo, né? Mas ainda é um modelo atrelado ao período teológico do conhecimento. Né? Então, avançando um pouco mais, eu tenho uma reestruturação ou uma nova estruturação desse pensar formativo, que demanda, que hoje a gente conhece como formação acadêmica ou a formação, a educação formal, né? Em outras palavras. E essa educação formal, ela nasce no século XVIII. Obviamente, em paralelo ainda com as escolas teológicas, né, que nos acompanham até hoje, mas a gente tem um avanço das estruturas no sentido de pensar uma formação diferente daquela formação pela fé, aquela formação dogmática. Pensando agora numa formação reflexiva, numa formação inquiridora, numa formação inquisitora, numa formação que parte da dúvida para o conhecimento. Né? Então, a educação formal ela começa nesse modelo, né? Ele começa a surgir nesse período. E ela é baseada na racionalidade e no pensamento científico. São os seus pilares. E elas são instituídas dentro de organizações oficiais, de cunho oficial, de cunho privado ou de cunho público. Né? Por outro lado, eu tenho as escolas de ofício que ainda existem. Elas são as escolas, originalmente, as escolas que a gente chama de escolas artesãs, ou seja, onde eu ensinava a uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas algum ofício, alguma tarefa, alguma função muito específica. Um conhecimento muito circunscrito à necessidade instrumental de uma determinada época ou de um determinado contexto geográfico ou social. Né? E essas escolas, elas são constituídas a partir de alguns elementos fundantes. Um é que o aprendizado se dá na prática, ou seja, no saber fazer, na coisa manual. Né? Exclusivamente no saber, na prática, né? O conhecimento prático. O processo de relação entre aluno e professor, ele é hierarquizado no sentido que o mestre, não o professor, ele tem um conceito de mestre, né?
como centro do processo como um todo. O mestre que decide o que vai ser ensinado, o mestre que decide para quem vai ser ensinado, o mestre que decide como vai ser ensinado, o mestre que decide quando vai ser ensinado e o mestre decide quando não vai ensinar e quando vai mandar aquele sujeito embora. E ele também decide quando aquele sujeito está pronto para exercer aquela função específica que ele também atua na sociedade, né? Então o mestre é o dono do brinquedo. Bom, as escolas de ofício também tinham, e até certo ponto ainda tem, e eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, o mesmo peso de formação de valor de caráter que uma escola formal tem. Ou seja, eu preparo um sujeito dentro de uma escola de ofício para atuar na sociedade com os mesmos valores e o mesmo peso de importância formativa que qualquer outra escola. Obviamente o mestre pensa isso e reproduz isso para os seus alunos como uma verdade absoluta. Até porque nas escolas de ofício o ensino também é dogmático, muito parecido com as escolas religiosas teológicas, né? Então, tem um estudo do professor Alexandre Drigo, né, aqui no Brasil, que ele faz uma avaliação sobre o ensino das técnicas de judô, né, das academias de judô no Brasil, e a conclusão que o estudo dele aponta, né, é que as escolas de judô elas seguem o mesmo modelo das escolas de ofício. Ela é prática, não há espaço para dúvida, questionamento e racionalização. O mestre é o detentor do saber, tanto prático quanto de valor social e filosófico, ou seja, dogmático, né? E elas também se intitulam como veículos de formação de valores sociais importantes para a atualidade. Bom, o estudo do professor Drigo, ele aponta, ele é circunscrito no judô, mas a gente consegue localizar esse tipo de pensamento não só no judô, mas em outras práticas corporais. Nas artes marciais, obviamente, ainda resiste esse modelo de escola de ofício, né? Em detrimento do que se tem conquistado nas universidades, no pensar sobre as artes marciais, mas também em outras práticas corporais que estão difundidas no Brasil e em outros lugares também. Mas as artes marciais é um caso específico da gente pensar como os mestres, como as academias possuem um modelo de escola de ofício e como eles se afastam da universidade, né? E, obviamente, isso é um equívoco e é uma perda tanto para as academias quanto para as universidades. Eu acho que a interlocução entre esses dois espaços deveria ser mais intensa, no sentido da superação das escolas de ofício, obviamente. Mas, enfim, esse também é uma outra conversa para um outro momento. Bom, e aí eu pensando nessa estrutura formal, e aí vou me afastar da escola de ofício e vou migrar para a gente discutir um pouco sobre a formação, a educação formal, como é que é a estrutura acadêmica e o ser acadêmico, ou seja, o sujeito que está inserido, atuante dentro da academia, e a academia pensada na estrutura científica do século XV, XVI, XVII, XVIII, que vem se aprofundando agora, né? Originário, obviamente, do pensamento de Platão, mas como é que é ser esse ser acadêmico e como é que essa terminologia ela pode ser utilizada de maneira mais responsável, né? Bom, quando eu falo de educação formal, eu estou falando de instituições de ensino formal, oficial, mas no caso da ciência e da produção do conhecimento científico, eu estou falando, eu estou me apropriando aqui das instituições de ensino superior, que dão conta do processo de construção de conhecimento científico, não só
o de utilização do conhecimento científico para a formação dos sujeitos, como é a educação básica ainda no modelo brasileiro. Ah, mas não tem pesquisa na educação básica? Deveria ter. Em certa medida ainda tem, mas ela não é ampla e restrita para toda a educação básica. Então a gente precisa se concentrar nesse momento no ensino superior ou nas instituições de ensino superior. Elas seguem dois modelos, alguns modelos, na verdade, de configuração. São as universidades, são os centros universitários, são as faculdades. São essas três organizações básicas. Eu tenho algumas variáveis possíveis aí, pequenas, mas o modelo geral é esse. E elas podem ser tanto públicas quanto privadas. E aí, do ponto de vista do conhecimento científico, eu tenho algumas questões que são importantes, né? Pesquisa é custosa, ela é onerosa para as instituições, né? As instituições privadas, salvo algumas delas, seguem um modelo de não se preocupar com pesquisa do ponto de vista da produção do conhecimento, né? Algumas cobram dos seus docentes a pesquisa, a produção de artigos, enfim, de produções científicas que são legítimas. Mas a grande maioria não está preocupada com isso. Os professores que gostam de pesquisas se mobilizam do próprio bolso, vamos dizer assim, o esforço só isolado, né, quixotesco para a realização da pesquisa. Já as universidades públicas ou as instituições públicas, ela tem a pesquisa como um dos seus tripés, ou seja, pesquisa, ensino e extensão. É o tripé da universidade pública, né? Das instituições de ensino superior públicas. E isso cria um ambiente onde a pesquisa ela é muito valorizada, em detrimento, obviamente, de contextos políticos e econômicos, que faz isso oscilar um pouco em termos de verba, mas também não vamos discutir isso agora, isso é uma outra conversa. Mas, enfim, esse modelo de pensar o ensino formal, ou seja, ensino, pesquisa e extensão, ele pressupõe o desenvolvimento da pesquisa no sentido de que ela vai fazer uma interlocução direta com a graduação, ou seja, com o ensino, e com a extensão, sendo a extensão um modelo de publicitar esse conhecimento desenvolvido pela pesquisa, né? Que pode ter uma interlocução direta com o ensino, no sentido de se apropriar das demandas que o ensino está direcionando ou está sinalizando, precisamos estudar isso mais. Aí os grupos de pesquisa, os pesquisadores se apropriam dessas ideias e potencializam a resolução desses problemas que surgem na graduação. Mas isso também é feito em relação à extensão, que é o modelo de ensino ou de oferta para a população daquele conhecimento todo desenvolvido na universidade. Então, a extensão se apropria do conhecimento científico, né? No sentido de ofertar para a comunidade aquele conhecimento de maneira útil, e também a pesquisa se utiliza da extensão como fonte de questionamentos e de problemas a serem solucionados para aquela comunidade. Então, há uma relação dessas três dimensões universitárias muito importante para a produção do conhecimento. Entretanto, a produção efetiva do conhecimento se dá dentro dos núcleos de pesquisa, dentro dos processos de pesquisa, com os pesquisadores, os projetos de pesquisa e, obviamente, algumas vezes eles se utilizam da extensão para isso, se utilizam do ensino para isso, né? Bom, isso tudo para dizer que a estrutura acadêmica ela é muito maior do que a gente pensa, mesmo dentro da universidade. Então, ela está baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão. E essa relação ela é baseada, estruturada pelo conhecimento científico. Ou seja, eu não posso ter um projeto de extensão que não se estruture a partir de um conhecimento científico
produzido pela academia no sentido platônico de ser, né? Então eu ter só lá, por exemplo, uma aula de dança para a comunidade, ela é tudo menos acadêmica. Percebe a diferença? Agora, se eu tenho um projeto de extensão dialogando com um grupo de pesquisa e com um ensino no sentido de estruturar aquele conhecimento para ofertar para a comunidade acadêmica, para a comunidade circundante à universidade, um conhecimento estruturado científico, aí aquele projeto de extensão utiliza o conhecimento científico, mas ele por si só não é algo acadêmico. Percebe? Porque o projeto de extensão está muito mais como uma prestação de serviço do que produção específica de conhecimento científico estruturado. A não ser, e aí tem as possibilidades, que dentro de um projeto de pesquisa exista um projeto de extensão agregado, onde aquela aplicação ali, ela está dentro de um modelo protocolar de pesquisa estruturada, planejada e aprovada pelos CEPs, né? Pelos conselhos de comissões de ética em pesquisa. Então tem um elo de amarração importante com projetos de pesquisa. Então isso é importante para a gente pensar que um projeto de extensão isolado, sozinho, ele não é acadêmico no sentido estrito da palavra. Ok? Então vamos lá. Então, para finalizar essa conversa toda, o que é ser acadêmico? Ser acadêmico é o quê? Né? Então eu tenho que recuperar todos esses princípios que eu elenquei para vocês anteriormente, né? Então eu preciso pensar que o ser acadêmico é aquilo ou aquele sujeito que está atrelado, vinculado formalmente a uma instituição de ensino superior. Não somente a instituição, mas a dimensão da pesquisa de uma instituição de ensino superior, né? Eu tenho que basear as minhas ações a partir de um modelo científico, um método científico. Eu tenho que ter o desenvolvimento do conhecimento científico a partir de um método científico para chegar ao meu fim, né? Ao que eu quero com aquele ser acadêmico. Eu sou um ser acadêmico, quero fazer coisas. Que coisas eu vou fazer? Não, tricô não é acadêmico. Tricô está na escola de ofício, é outra dimensão, educação formal, né? Não, eu quero ensinar as pessoas a dançarem forró. Maravilha! É necessário, faz parte da sociedade, da nossa cultura, mas não tem nada a ver de acadêmico nisso. Não, mas espera aí, eu vou ensinar a dança, eu vou ensinar o forró a partir de um desenvolvimento, de uma pesquisa cultural, do contexto social da periferia e pensando em modelos de ensino testáveis e verificáveis da melhor forma de eu ensinar esse forró. Ou aí eu começo a ter uma estrutura formal de pensamento que me permite dizer que esse ensino do forró, ele é um ensino baseado em conhecimento científico. Tá? Bom, uso aprofundado dos conceitos e do conhecimento, isso vai ao encontro daquilo que a gente falou anteriormente sobre a profundidade do conhecimento, o rigor do uso do conceito. Então, quando eu me aproprio do termo acadêmico, ele sozinho tem uma implicação, uma legitimação histórica e conceitual, construída a partir do desenvolvimento das estruturas formais do conhecimento científico e que requer método e racionalidade. Então, se eu digo para você que eu sou um ser acadêmico, é porque eu realmente sou um professor
da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, líder de grupo de pesquisa, que desenvolve pesquisa sobre o ensino das lutas no Brasil há pelo menos 2 décadas. Então, eu me permito dizer que eu sou um acadêmico da área da luta. Veja só, eu agora coloco um conhecimento mais importante, que é circunscrever a realidade da minha atuação. Ou seja, eu tenho que estar ligado a um conceito compreendido a sua profundidade de sentido e de semântica dentro da lógica e que está circunscrito a uma área. Eu não sou o acadêmico de tudo. Eu, por exemplo, não sou um acadêmico de matemática. Se não tiver uma máquina de calcular na minha mão, vai dar problema. Por quê? Eu não estudei isso com a profundidade que a academia demanda para que eu estude alguma coisa para que ela seja dita acadêmica. E não é fazer prático, não, é estudar de verdade. Todas as profundidades teóricas que estão envolvidas naquele modelo que eu pretendo me aprofundar. Bom, eu tenho que partir da dúvida metódica, né, de Descartes. Eu tenho que duvidar, eu tenho que pensar, eu tenho que refletir. Então, o ser acadêmico é o ser que duvida, é o ser que questiona. Aí eu vou lá ser acadêmico na academia, sei lá, de uma arte marcial qualquer. Vamos usar a arte marcial que está dentro do meu escopo de conhecimento, né? Então eu vou lá, eu sou um ser acadêmico, sou da universidade e tal. Aí o professor lá, o mestre, disse para eu fazer um movimento que, do ponto de vista biomecânico, eu olho e falo, tá esquisito. Professor, será que eu não posso fazer de outro? Não, não pode fazer, porque é assim que faz. Eu falei, mas professor, mas eu não estou conseguindo desse jeito, eu acho que do outro jeito talvez seja... Não vai fazer do outro jeito, tem que fazer como eu disse, ou seja, o dogma arrebata o acadêmico. Ou seja, onde não há dúvida, questionamento, diálogo, não há acadêmico. Então, de novo eu recupero o que Bachelard chama de primeiras impressões, ou seja, a superficialidade da apropriação de conceitos. Então, eu uso o conceito sem o devido rigor de compreensão sistemática, metodológica, científica, né? Então eu tenho que fugir disso para ser um ser acadêmico, né? E evitar a todo custo a retórica no sentido da semântica, ou seja, aquele caminho duplo que eu falei lá, que a semântica tem 2 ramos, a retórica e a lógica. Então tem que fugir da retórica, porque a retórica é subterfúgio daqueles que se apropriam superficialmente do conhecimento que se dizem científico. Então eu tenho que me aproximar da lógica, não da retórica, né? Bom, pessoal, é isso. Esse bate-papo foi um bate-papo curtinho, assim, só para a gente começar a pontuar algumas reflexões importantes sobre o uso responsável dos termos e como é que eu me aproprio de determinados conceitos para legitimar algumas práticas. Então eu tenho, em síntese, 2 formas de fazer. A forma coloquial, né, de senso comum, e aí eu faço da maneira que eu acho que é legal, ou eu tenho a responsabilidade lógica, semântica, no sentido de me apropriar dos termos com propriedade e legitimação, respeitando a historicidade da construção daqueles conceitos. Bom, é isso, pessoal. Fica aí meu bate-papo, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem questões, manda para a gente, que a gente vai tentar responder em alguma medida, né? Vamos criar formas para responder vocês e até a próxima. Um abraço.